Eu sou da cidade de Carapicuíba. Da minha rua, eu acho que eu posso contar de Carapicuíba, da aldeia de Carapicuíba, que eu e mais umas 3 pessoas lá da minha rua sabe responder o que é política pública. Se eu vou perguntar assim, você sabe o que é política pública? A minha rua quase inteira não vai saber o que é. Então eu acho que a gente tem que vir num processo que venha aquém de coisas que a gente, por algum motivo, furei aí algumas margens e assim como a maioria de nós, estamos ocupando espaços de liderança e de poder, né? Como você, estou nesse lugar, eu quero fazer da melhor maneira possível e eu preciso de ajuda, né? E aí, gente, é deixar nítido, desculpa, gente, o Eduardo Suplicy chegou, então eu preciso, né, mas essas honras, sejam bem-vindos, bem-vindas. O que é democracia, coisas tão que pra gente já está óbvio, para as pessoas da nossa rua não tá. O que é democracia, o que é política pública. Então, assim, gente, é importante começar dizendo aqui que eu não sei se está nítido para todo mundo, mas nenhum município é hoje obrigado a ter verba reservada do município para cultura. Isso é muito importante que vocês saibam. Porque às vezes a gente bate na porta da secretária. Gente, eu já conheci secretária de cultura que não tinha sala, tá? Ela resolvia as coisas na praça. Ela fazia reunião e resolvia as coisas na praça. Tem outros secretários que é Secretaria de Educação, Turismo, Esporte, Lazer, Bem Viver, Mal Viver, Bem Me Quer, Mal Me Quer. Então, assim, ó, tudo junto para dizer, como o Binho disse, que o dinheiro do esporte foi para a cultura. Primeira coisa que é importante a gente saber, não existe hoje uma lei ainda que fale, olha, tantos de dinheiro tem que ser para a cultura, acabou. Entendeu? Não tem isso, tá, gente? Então, na esfera municipal, não existe verba garantida para a cultura. Putz, e agora o que a gente faz? Aí a gente entra nos conselhos. O que os conselhos fazem? Tem lá os orçamentos, né? O plurianual, os orçamentos. Quem é que tem que estar nessa cadeira do Conselho de Cultura para dizer, pera ainda, a ambulância é importante, mas e a biblioteca? É o Conselho de Cultura. Então é importante a gente saber desse mínimo, que é, hoje a gente ainda está lutando para que os municípios tenham a obrigatoriedade de ter um fundo só para a cultura. Aí sim, essa verba que venha do governo federal, que venha do município, venha e seja utilizado para a cultura. Isso ainda não é real, tá, gente? É importante dizer isso. Porque às vezes a secretaria não tem mesmo. Aí depende do município. E aí vem as verbas do governo federal. E essas verbas a gente precisa saber valer e como usar. Como você mesma disse, onde é ética e onde não é. Por exemplo, eu pensar aqui no edital X... E o que eu posso fazer, então, por exemplo, é importante saber qual que é o fragmento, qual que é a porcentagem para pessoas do interior, para a PENAB. Qual que é a porcentagem para pessoas, para povos indígenas e para pessoas negras e quilombos. Entende? Às vezes a gente não sabe disso. Quando eu falo do aprender a olhar, é saber quais são os caminhos que estão meio assim. Sabe que a gente não sabe? A gente precisa saber. E as formações, elas são relevantes, importantes e necessárias. O Ministério da Cultura tem muita coisa acontecendo. Essa plataforma do Escute, né? Escute. Gente, tem tanta coisa. Pois é, e a gente às vezes não sabe. Então, assim, só para fechar, gente, é importante saber que está acontecendo muita coisa. Tem muita coisa para melhorar, mas tem muita coisa acontecendo. E a gente precisa de saber tecer e fazer valer os nossos lugares nesse território. E agora, a gente está, como você falou, 2 anos passa muito rápido. Esse governo está no 3º ano. 4º ano, né? Ui, meu Deus. Esse governo está no 4º ano. Mas a gente está aqui, ó, conseguindo falar com as pessoas dos territórios. A gente chegou. Eu estou aqui no 3º fórum do Vale do Jundiaí. Então, tem alguma coisa acontecendo. E é grande. Então, assim... Usem das formações do Comitê de Cultura para formar conselheiros. Chama a gente. Olha, Céu, a gente precisa de uma formação de conselheiro. A gente precisa saber como que se cria um ponto de cultura e para quê. Se eu sou um movimento cultural, por que eu tenho que ser um ponto de cultura?
pergunta para quê? E o comitê está aqui para isso, tá? Então, mais uma vez, entra no Instagram, mas eu posso deixar meu contato e saber que a gente tem informações, mesmo sendo de território periférico, marginal, interior, a gente tem informações privilegiadas que os nossos não chegaram nos nossos ainda. E aí a gente precisa, né, chegar. Formação, comitê, tá?